Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa aula de Ética, Política e Sociedade. Hoje, mais uma reflexão aí dentro dos conteúdos da nossa quarta unidade, tá certo? Então, mais uma vez, seja bem-vindo e a gente vai desenvolver a nossa abordagem. Estou tendo aqui um feedback do nosso tutor, né? Só um instante que eu já inicio aí a nossa temática, tá certo? Então, tudo bem, tutor? Iniciamos o nosso conteúdo. Nosso chat está aberto, tá? Se você tiver alguma questão das nossas aulas anteriores, quiser enviar, complementar alguma das temáticas, pode ficar à vontade e envie aí a sua participação, tá bom? Então, como você já me conhece, sou o professor José Matias Filho, e a nossa abordagem, como eu mencionei, corresponde à nossa quarta unidade, tá? E hoje nós vamos trabalhar a temática, né, de acordo lá com o seu material didático, da seção 4.2. E aí a gente tem o quê? O socialismo e a crítica ao modelo capitalista. E para ver esse tema, nós vamos falar aí de alguns acontecimentos que perpassam o século XX. Né? Conforme você está vendo aí na nossa apresentação, o foco vai ser o quê? A Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, socialismo na China, Revolução Cubana. No desenvolvimento das abordagens, se você se recorda, né, a unidade 4, ela fala o quê? Da disputa contemporânea entre as concepções de mundo. E aí a gente viu, né, a consolidação aí do Estado liberal, né, no século XIX, e hoje a gente está vendo o socialismo e a crítica ao modelo capitalista, tá certo? Então, para abordar o socialismo e a crítica, né, como crítica a esse modelo capitalista, nós vamos olhar para o quê? Para as diversas revoluções que acontecem, né, nesse contexto aí de século XX. Tá certo? Tudo bem até aqui? Você tem aí alguma questão do nosso conteúdo anterior, né? Alguma dúvida, alguma relação que você quer aí apresentar também? Nosso chat é aberto, nosso tutor aí moderando a nossa aula, né? E você tem essa possibilidade de participação, tá certo? Vamos lá. Dentro dessas temáticas que eu acabei de apresentar, que não são tão simples, né? Porque levaria muito tempo para tratar de cada um desses temas, né? Mas dentro do tempo que nós temos aqui, nós vamos tentar contextualizar cada um aí desses fatos, né? Dentro da nossa história, tá certo? Cada um dos temas levaria, no mínimo, uma aula dessas, né, de tempo que a gente tem, né? Mas aqui, o nosso tempo vai ter que dar conta aí do conteúdo. Então, nós vamos ver o primeiro fato aqui, que é o socialismo, que é uma das respostas diante aí, né, dessa ideia capitalista, né? E também em relação a ir contra esse Estado liberal, né? Nós tivemos, até o período aqui, 1917, então, a consolidação, né, do capitalismo. Então, o capitalismo consolidado, né, e essa sociedade burguesa que não tem nenhum opositor aí frente, né, a essa sociedade. Então, nós tivemos a Revolução Industrial e esse boom, né, do capitalismo. No entanto, né, como a gente viu as abordagens de Marx, nós temos também toda um olhar, né, sociológico para as questões que o capitalismo trouxe junto aí, né, nesse conjunto de exploração, né, agora, relação de trabalho, né, se dá com uma expropriação muito grande da mão de obra, né, e aí a gente vai ver que o capitalismo ele não traz, né, todas as benesses que são aí esperadas, né? Então, nós vamos ter burguesia e o aumento dessa classe, né, que mantém ali, né, a sua posição e o financeiro está ali na mão, né? O que é o capitalismo? É você racionalizar o dinheiro
para fazer mais dinheiro. Mas quem vai conseguir fazer isso? Só quem tem dinheiro, né? Então, o trabalhador que só tem a mão de obra, ele vai vender, né? E vai receber ali o salário, né, que, nesse contexto de Revolução Industrial, ele é um salário que não dá condições de você aumentar o seu capital para competir aí, já que, né, esse livre comércio está iniciado, né? Não tem, o capitalista vai ser sempre capitalista, o proletário vai ser proletário, porque ele não vai ascender aí nessa classe social, né? Não é totalmente verdadeiro que, pelo trabalho, você vai, né, ter todas as condições e todos os bens que esse mundo capitalista oferece, né? O trabalho, ele dignifica o homem, mas quando o trabalho, ele tem ali a sua valorização financeira, né, compatível. Então, aquele que trabalha lá no chão da fábrica, ele vai lutar apenas pela sua sobrevivência. E aí, nesse contexto, nós vamos encontrar, então, né, o comunismo soviético, que é uma resposta a esse capitalismo aí desenfreado, né, que pretendeu ser o quê, né, o comunismo soviético? Um modelo alternativo. Só que se a gente for olhar para a história, a gente vai ver que ele repete os erros aí do capitalismo, né? A gente não vai ter ainda essa ascensão aí, né, da classe trabalhadora, e nem o regime político aqui vai desenvolver com contento, né, o que se propõe, tá certo? Então, ao longo do século XX, propostas socialistas alcançaram o poder político, realizando aí transformações de alcance variado. Em certo momento, a alternativa socialista, então, ela parece invencível, né? Destinada aí a essa vitória universal. O pensamento do Marx, o que ele nos dizia? Né? Que o capitalismo ia chegar um momento que ele ia cair. Por quê? Porque não se sustentava. Mas o que a gente vê é que, mesmo com esses outros regimes iniciados, o capitalismo continua aí presente, né? Então, não foi o que aconteceu nessa proposta de socialismo aí como um invencível, destinado a essa vitória universal, né? Não foi o que aconteceu. Ao contrário, o socialismo, embora ainda vivo, está moribundo, né? Quem afirma isso é o Daniel Arão Reis, que é um dos autores que aborda esse tema. Um questionamento aí para você, né? O que é o socialismo? Nós temos aqui uma definição, que é o conjunto de doutrinas que defende uma melhor distribuição de riqueza, né, produzida aí pelo trabalho. Então, os seus pensadores afirmam que isso ocorreria através do quê? Das reformas sociais e, em casos extremos, com o fim do capitalismo, né? O Florival Carse nos traz essa definição. E, diante disso, o que você tem aí como ideia, né? Será que o socialismo, ele realmente corresponde a uma mudança, né, dessa realidade social? Já que o questionamento aí nos remete a uma reflexão, né, mande aí no nosso chat a sua visão, né, a sua ideia sobre esse tema, tá certo? Dando continuidade aqui, esse questionamento fica aí como essa possibilidade de interação, né, para você mandar aí a sua ideia também sobre o desenvolvimento do tema, né? Então, a gente vai encontrar ainda o modelo socialista como uma dos regimes políticos desenvolvidos aí na nossa história, só que, como as próprias afirmativas aí que eu apresentei, né, ele está moribundo, por assim dizer. Aqui, no nosso continente latino-americano, nós temos diversas ideias que tentam ainda, né, desenvolver o socialismo, né? Diante das diversas críticas, né, a gente vai ver que, né, há o quê? Uma classe de direita e uma classe de esquerda. E aí a gente tem todo esse embate político que se desenvolve, sobretudo aqui no nosso contexto, né? Não vivemos o socialismo, mas, né, se a gente for olhar para a direita vai dizer que, né, deve-se lutar para o socialismo não
entrar aí, né? Ou o comunismo não entrar como regime político, né, na nossa sociedade, né? Porque as críticas são muitas, tá bom? Deixa eu olhar aqui no nosso chat. Eu gostaria de pedir desculpa aí para vocês, porque eu não deu tempo de subir o material com o QR Code que eu sempre faço para vocês, tá bom? Então, eu me comprometo para a próxima aula disponibilizar, então, os dois materiais para vocês, tá bom? Não consegui subir, né, da forma como eu sempre faço. Então, você que me perguntou aí sobre o link, né, então, me perdoe por essa aula, porque não deu tempo, mas eu vou disponibilizar sim. Na próxima aula, então, eu lanço os dois links aí para vocês, tá bom? Então, nessa linha de pensamento que a gente está falando aí do socialismo, a gente vai ver, né, que a ideia, né, do sistema definir aí, né, novas estratégias em relação a toda esse fruto do trabalho, né, que deveria ser igual para todos. Então, a gente tem lá, né, desenvolvido a ideia aí de que pelo trabalho nós vamos ascender, né, na sociedade, enfim, ter todos os bens que o sistema capitalista pode nos oferecer. Mas a gente sabe que, né, não é bem assim, né? Então, a gente tem toda um debate aí sobre o que é meritocracia, sobre, né, as classes que estão sempre lutando para sobrevivência, na verdade, né? Porque o trabalho, né, o trabalho dignifica o homem, na verdade, é mais uma ideologia de que, né, nós devemos viver para o trabalho. E é a lógica capitalista também, né? Na verdade, o trabalho, né, não dignifica o homem no sentido de que todo o esforço dele vai trazer a riqueza. Na verdade, o trabalho, né, deve fazer parte, né, das questões da vida e não ser viver para o trabalho. Então, essa ideia de que trabalho é vida, né, o trabalho dignifica, ele é uma ideia que tem um cunho ideológico para tornar o homem cada vez mais refém dessa realidade aí do trabalho, né? Na verdade, a gente tem que ter o trabalho como uma das partes da nossa vida, e não que ele deva tomar todo o tempo da nossa vida, né? Então, é uma discussão aqui, né, mais no cunho filosófico, né, mas que também é necessário aí ser feito, né? Então, qual que era o principal objetivo aí quando a gente fala do socialismo? Que é esse sistema político, né, e econômico que tem como principal ideia a igualdade, né? Mas o objetivo do sistema é a transformação da sociedade através dessa distribuição de renda e de propriedade para diminuir a desigualdade social. Só que a gente vai, né, nessa divisão de classes, né, bater diretamente com aqueles que já possuem os bens, né? E essa divisão não vai acontecer se não for pela força aí, né, que o Estado aplica sobre a sociedade. Então, por isso que o socialismo aí não deu certo, e a gente tem, né, dentro da nossa sociedade sempre o medo, né, de que ele se implante, né? E, sobretudo, a direita tem essa visão, né? E o que é ser socialista, então, no Brasil, né? Ser socialista no Brasil faz parte o quê? De propostas e movimentos que vai reivindicar, né, a questão social para a transformação, né, daquela realidade de desigualdade. Então, isso se daria por um avanço aí da consciência política, dessa liberdade, igualdade, e, né, contrapondo o que está implantado. Mas será que isso seria possível? Hoje, quais países ainda eles têm aí o socialismo? Né? Se a gente for olhar aí para a história atual, nós vamos encontrar a China, né, a Coreia, e a gente vai encontrar Cuba, que tem esses regimes implantados. Mas, né, como
né, o restante do mundo, de certa forma, exclui, né, a realidade, né, e a gente vai ter poucas informações de como é realmente a prática ali, como se vivencia dentro desse sistema, né? Sobretudo nesses países que a gente mencionou, né? A não ser a China, que tem aí uma relação econômica, né, por ser um grande produtor para o mundo inteiro, né? Coreia, né? E Cuba a gente não tem tanta relação, né? Primeiro pelos embargos que os Estados Unidos fazem a esses países, né? Deixa eu ver o nosso chat, pessoal. Então, pessoal, as nossas questões aqui são mais de ordem prática, né? Não sobre o tema especificamente. Você que está perguntando aí sobre a nossa prova, tá? A prova das disciplinas de DI, né? Que é essas disciplinas interativas que a gente chama, ela se dá ao final, tá bom? Então, nossa última aula é dia 13. Então, nas semanas após o dia 13, eu acredito que já é aí a sua prova, tá bom? Então, se organize aí dentro do calendário para após o dia 13, então, a possibilidade da prova. Não sei precisar aí o dia, se é já na primeira semana após o dia 13, tá bom? Mas seria nesse período aí, mais ou menos, a prova, tá certo? Então, pessoal, né, a nossa interação aqui, é, eu vou partir aqui desses questionamentos, tá? Essa parte que vocês deixam, não vou ter tempo para falar sobre ela, mas você acredita que o socialismo ainda é uma alternativa real ao capitalismo? Se não, qual seria a alternativa? Onde é necessário uma alternativa? Né? Como questionamento para a gente debater aqui também, né, dentro do tempo que a gente tem. Né? Então, um minutinho para você, se você tem aí alguma ideia a repassar, né, sobre a abordagem, nos envie para a gente refletir juntos. E aí, pessoal? E aí, pessoal, alguma ideia, alguma... Então, para a gente dar continuidade, né, eu vou tentar responder as três questões dentro de um resumo, né? Se o socialismo ele ainda é uma alternativa, né? Se não, qual é a alternativa a essa abordagem? A gente olha, então, para a história, a gente vai ver que o socialismo é essa doutrina política que vai ser o quê? Política econômica, né? Que é o intermeio entre o quê? O fim do capitalismo e o início do comunismo, né? E aqui a gente vai ver o quê? Né? Que seria possível, né? A própria história mostra, né, que não deu certo aí nos países onde são implantados, ou não aconteceu da forma como esperado. Né? Por quê? Porque os mesmos erros do capitalismo permanecem. Né? E aí, se a gente olha e encontra erros, a gente já pode, né, ter aí uma resposta que não é uma alternativa, a melhor alternativa ao capitalismo. Né? Então, aqui é uma consideração sobre o tema possível, mas outras reflexões podem, né, serem feitas, né? Mas pelos próprios erros que são apresentados
por esse regime, ele já se apresenta como não tão viável, né? Aqui a participação da Silvia, ela diz que o único problema do socialismo e comunismo é nivelar a população para o mínimo e não para o máximo, ou seja, dividir riquezas nunca vai ser a melhor alternativa, porque vai sempre deixar mais acomodado, né, quem não tem força de vontade, vai desmotivar aquele que quer crescer e buscar melhorar sempre mais. Tá certo, Silvia? Concordo aí com a sua ideia, tá certo? O Cláudio também está falando que, pessoalmente, acredito que o caminho para o Brasil passa por uma social-democracia, com forte ênfase no resgate e equidade social para corrigir injustiças históricas. O socialismo, como foi idealizado, não é viável para a nossa realidade, tão fortemente marcada pelo capitalismo, né? Então, obrigado, Silva, obrigado, Cláudio, pela sua reflexão aí. Então, a gente vê, né, que erros permanecem, não seria, então, a melhor alternativa, tá certo? Na sequência da nossa abordagem aqui, vamos olhar para a Revolução Russa, que também é uma ideia, né, desenvolvida aí como que como resposta ao capitalismo. Então, até o início do século XX, a Rússia era o quê? Absolutista, governada por um czar, né? São aí os poderes que a gente encontra quando a gente fala da política. Então, no final do século XIX, a rápida industrialização de algumas regiões, né, vai acontecer, mas a miséria persiste aí no campo. Em 1905, então, a gente tem o quê? A Revolução Sem Liderança Definida, né, que foi denominada Domingo Sangrento. Em 1917, aqui tem um número a mais, tá? Desculpe aí. A revolução conduzida pelo Partido Bolchevique vai fazer o quê? Né? Reunir esse grupo que vai defender mudanças pela ação revolucionária. Então, a gente vai ter, né, os radicais de esquerda aí que vão apresentar, né, uma alternativa por meio da revolução. E aí a gente tem extinção de todos os títulos de nobreza, reforma agrária e fim da propriedade privada da terra, nacionalização dos bancos, desapropriação de indústrias, bancos e grandes estabelecimentos comerciais, né, que passam a pertencer ao Estado. Então, a gente tem a criação do Exército Vermelho, com o objetivo de garantir a revolução, a instituição do Partido Comunista, e aí a gente tem o antigo Partido Bolchevique, que vai, né, ser aí, como o único partido do país. E aí a gente vai ter o Lenin e o Stalin, que vão ser aí dois personagens que, como você deve bem conhecer pela história, né, representaram algumas ideias que não foram, né, de acordo também, não foram a contento aí, se a gente pode assim afirmar, né? E acredito que é possível sim. Né? Então, a Revolução Russa, ela foi marcada por um momento de conflito, né? E aí, você olha para a história e você vai ver o quê? Que toda esse conflito vai conduzir também que as guerras, né? A gente vai ter a Primeira Guerra Mundial e a Rússia vai ter aí, né, participação em tudo isso, né? E a Europa, né, vai ter aí as consequências, né? Então, esse modelo, né, que é desenvolvido também não é um modelo que nós podemos dizer que deu certo, né? Então, a Rússia, ela teve a sua a mudança aí, né, política pela Revolução, e pela Revolução não é, então, o meio de mudar, né, a situação de um país, né? Causa mais transtorno do que propriamente essa igualdade, do que propriamente, né, trazer de volta, né, a ideia desse crescimento que o comunismo e o socialismo ali previa, né? Então, essa Revolução Russa, ela vai ter consequências para o mundo, né? E o que mudou, né, após a Revolução Russa? A gente vai ver, né, que a Revolução propriamente dita, ela é responsável por derrubar a monarquia que comandava esse império, né? Vamos ver que a unificação aí das
repúblicas socialistas soviéticas e vai ser o primeiro país, então, socialista do mundo. Então, essa revolução não é importante apenas para a história da Rússia, mas ela é importante porque ela mostra, né, como que essas ideias impactam uma nação, né? E o que aconteceu, né, em todo esse contexto? Partindo da insatisfação, né, popular, há, então, a revolução, mas nós vamos ver que isso se dá com base em sangue, né? Então, antes da revolução propriamente dita, a gente tem o sistema político que é, né, o cesarismo. Então, a gente vai ter, né, esse absolutismo, né? E esse imperador vai fazer o que quer e o que não quer, né? E isso, né, diante da pobreza e da miséria, vai trazer, então, essa ideia de revolução. E que o que indigna, né, então, é que, por um lado, né, o absolutismo, ele não traz, né, o crescimento, não traz, né, a satisfação das necessidades básicas do povo. E aí a revolução é uma estratégia que é utilizada, mas, como a gente vê, não é propriamente o mais viável, né? Então, essa população, né, que está insatisfeita vai lutar. E aí a gente tem o que foi conhecido como esse Domingo Sangrento, né? Não foi pelo diálogo que aconteceu a revolução, mas foi a custo de muito sangue, né? Então, nós vamos ver aqui, né, que essas medidas que foram tomadas depois têm influência também, né? Porque a revolução ela vai estar ali antes, né, da Primeira Guerra Mundial e as consequências ali da nação russa também vão influenciar na guerra, tá certo? Stalin e o Lenin são dois personagens aqui desse contexto da história russa que, né, trouxeram consequências aí para o mundo também. Tá certo? Deixa eu olhar o nosso chat aqui. Não só a participação anterior, né, ainda sobre o tema inicial da ideia do socialismo, aqui a gente está vendo, né, já a Revolução Russa. Então, nós estamos seguindo nessa linha histórica aqui para olhar o quê? O socialismo, que é o intermeio entre o fim do capitalismo para o início do comunismo. E essa implementação, né, essa implantação nas nações, né, como a gente está vendo aqui, não teve ali o que realmente era almejado, né? E isso é um exemplo para o restante da humanidade, né, para as demais nações, que onde aconteceu, né, onde foi implantado, não deu certo como esperado. Nós vamos entrar agora no fato histórico, né, da Segunda Guerra Mundial, né, que é também uma das grandes consequências dessa luta por poder, né, dessas ideias políticas que entram em dissenso, na verdade, né, são contrárias, e aí a gente vai ter o expansionismo das nações mais poderosas vai levar o quê? Essa busca por ter o quê? Por ter matéria-prima, por ter mercado e para ter, né, mão de obra, né, ela vai levar ao expansionismo, né, das grandes potências, e a busca por território vai levar, então, às guerras, como a gente encontra, né, no próprio relato, né, que a história nos demonstra. E a Segunda Guerra Mundial, ela teve, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um curto espaço de tempo. E por que duas guerras mundiais em curto espaço de tempo, né? Porque esse expansionismo era a busca por poder, né? Então, mal acabou uma Primeira Guerra, já temos uma Segunda Guerra, porque os conflitos aí têm proporções globais, né? Então, a gente tem aqui 1939 e 1945, esse período, né, da Segunda Grande Guerra. Então, é caracterizado como um conflito em estado de guerra total, do qual é essa mobilização de todos os recursos para a guerra, né? Alianças militares, a gente vai ter aí Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E depois,
o eixo Alemanha, Itália e Japão, que enfrentam-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Então, após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. E aqui o que está em jogo? Né? É que são ideias políticas que levaram a essa destruição. Né? Capitalismo, né? Foi o grande erro, né? Foi a ideia de buscar, né? Matéria-prima, mão de obra e território que levou a tudo isso. Né? As grandes potências, né, olharam para o quê? Para a sua própria ideia de desenvolvimento e, né, quiseram dominar, e por isso o conflito de interesse. Qual a ideia que você também aí tem sobre, né, o que gerou esses conflitos? Né? É simplesmente a busca por poder, né? Ou a ideia de transformação que vai gerar benefício, né, se você conseguir novos territórios, né, conseguir mais matéria-prima, conseguir mais mão de obra e conseguir, né, território em que isso possa ser desenvolvido. Qual é a ideia que você me passaria aí sobre essa abordagem? Nosso chat é aberto, tá? Acompanho aqui. E é um dos temas que nos traz, né, indignação, né, tristeza. Por quê? Porque foram semelhantes que perderam a vida ali envolto a ideias políticas, né? E o político, né, os governos, eles não foram para a guerra. Quem foi para a guerra, né, foi as nações, né, foram os civis que sofreram. Então, o político em si não vai para a guerra, né? Então, isso que entristece quando a gente olha para a história e vê aí, né, que toda aquele desenvolvimento da racionalidade humana do século XX, que filosoficamente a gente olha e pensa que, né, o iluminismo proporcionou o quê? O avanço pela racionalidade que deveria trazer melhoria para a vida e para, né, a sociedade de um modo geral. E aí não foi o que aconteceu, né? Em nome de um estabelecimento das ideias políticas e de um crescimento econômico, vai-se contra a nação contra a nação, e aí a gente tem esse fruto que são as guerras, né? Aqui, uma participação. A opinião aqui sobre os temas anteriores, na verdade, né? A minha opinião é a mesma, eu não tinha entendido o que você estava mandando. Mas vem aí no contexto que a gente estava refletindo sobre o socialismo, né? Então, as duas pessoas que mandaram aqui estão falando que tem uma visão um pouco semelhante. E agora, sobre as guerras, né? Qual a opinião de vocês aí quando a gente olha para esse fato histórico, não tem como mudar, né? Que vem aí na linha de busca de poder pelas nações, né? Então, o que a gente vê? Né? Esse expansionismo, como eu já falei, o militarismo da Alemanha nazista, uma insatisfação de uma parte, né, radicalizada da sociedade alemã, com o desfecho aí da Primeira Guerra Mundial, né, que aí vão ser as causas para a Segunda Guerra. Depois a gente vai ter, né, o Tratado de Versalhes, com aí as imposições que foram feitas, a Liga das Nações, que também falhou. Então, esses acontecimentos aqui desencadeiam, então, mais um momento de crise em toda a humanidade. E, particularmente, eu vejo, né, a grande causa é a ideia, né, de um desenvolvimento às custas, né, de qualquer preço, né? E aí, tristemente, a gente tem as duas fases da humanidade que, né, busca de poder leva a muitas mortes. Não é descartado uma terceira guerra mundial, porque a gente sabe que desde que o homem busca ali o poder, ele vai também, né, utilizar a força para isso. E a guerra, né, hoje se daria de outras formas, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem tecnologia para isso, né? Não seria mais, né, somente os ataques nucleares, enfim, mas outras e outras possibilidades aí, né, de uso tecnológico
nenhuma guerra. E é o grande medo da humanidade, né? E é o nosso grande medo em relação a isso. Espero que nunca aconteça, né? Eu espero não viver num contexto de guerra e espero que ninguém viva um contexto, novamente, de uma terceira guerra, né? Porque se a primeira teve aí efeitos terríveis, a segunda também, imagine uma terceira guerra diante da tecnologia que nós temos hoje. Então, seria aí, acho que, né, a extinção da humanidade, se a gente pode dizer isso. Então, após a Segunda Guerra Mundial, contextualizando aqui, a gente vai ter o quê? O final, né, do conflito, que foi o quê? A Organização das Nações Unidas. Então, a União Soviética, né, vai se tornar aí, né, uma potência mundial, confrontando os Estados Unidos, que já haviam se beneficiado da guerra. E aí a gente vai ter a Guerra Fria, né, o conflito que se estendeu até recentemente, se assim a gente pode dizer, né, com aí a queda do Muro de Berlim. Aqui algumas imagens sobre, né, quem mais sofreu, né, que é a sociedade civil. O Holocausto Brasileiro, né, aqui contextualizando a nossa realidade, né, que também teve aí, né, consequências. Não especificamente pela Segunda Guerra Mundial, mas no contexto aí, né, das questões políticas que também influenciaram muito a nossa sociedade. Aqui, né, nós olhamos para a história e encontramos estas realidades, né? O Hospital Colônia, aí em Barbacena, foi responsável pela morte de 60 mil pacientes, dos quais 70% sequer foram diagnosticados, né, com doenças mentais. Então, a gente olha para a história, né, mundial e encontra o quê? Atrocidades, mas se a gente olhar para o nosso contexto brasileiro, nós também vamos encontrar atrocidades que foram desenvolvidas aqui, né? Aí, nós temos que olhar o quê? Que a humanidade precisa, né, se desenvolver, primeiro moralmente, para poder o quê? Respeitar o semelhante, tá certo? Deixa eu olhar o nosso chat. Aqui, né, quando se fala em guerra, sempre vem à cabeça aquela ideia do Rousseau, né, de que o mal começa quando o primeiro homem cerca um pedaço de terra para dizer que é seu. Então, o Rousseau diz que o mal no mundo começa quando a propriedade privada é estabelecida, né, e aí o Estado, ele é aquele que vai garantir, então, o restabelecimento da dignidade e da igualdade. Mas a gente viu que quando o Estado entra com esse ideal, não é bem o que acontece, né? Aqui também a ideia do John Locke, que a propriedade privada é um direito natural, é uma das coisas mais perversas que alguém já pensou. Então, o John Locke ele é de um contexto burguês, de um contexto de nobreza, né? O contexto burguês, não, ele é mais da nobreza do que a burguesia propriamente dita, né? Então, ele tem posses. Então, quando ele fala lá do homem no estado de natureza, né? O estado de natureza que conduz aquele contrato social, né? A gente está falando aqui você falou aí do Rousseau e do John Locke, a gente tem também, né? O Hobbes. Então, os contratualistas falam do estado de natureza em que o homem ali, né? É anterior à sociedade civil, né? E por que se estabelece um contrato social? Porque há necessidade o quê? De gerir os conflitos ou gerir os conflitos que virão, né, ali nessa sociedade. Para o John Locke, o homem vivia em harmonia, né? Mas para garantir os direitos naturais, precisa do Estado. E o direito natural é o quê? É a vida e liberdade, né? Para o Hobbes e para o Rousseau. Mas para o John Locke tem a propriedade como direito natural. Por que a propriedade para ele é um direito natural? Porque ele tem posses. Então, quando ele vai pensar o Estado, ele é um liberalista, né? E ele quer proteger o que ele já tem. E aí você está passando aí essas ideias, né, Cláudio, sobre os contratualistas, na verdade, né? Mas voltando aqui para o nosso contexto, né, a gente olha tanto para o mundo como para o nosso contexto que, né, as ideias aí de guerra ou as ideias, né, que causaram males estão presentes, né, tanto na esfera global, como aqui na nossa esfera, pensando o contexto brasileiro, né? Aqui o Holocausto, né, para contrastar que houve a perda aí de vidas
pelas guerras, mas também, se a gente olhar para o nosso contexto de Brasil, a gente vai ter aí algumas atrocidades que também foram cometidas aqui, tá certo? O tempo aí está quase, né, se conduzindo, mas a gente tem mais uma abordagem aqui. O socialismo aí na China, né? O Mao Tse-tung, proclamado aí, né, que proclama a fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949 em Pequim, né, que é, então, a tentativa também, né, de desenvolver mais uma proposta do socialismo em uma nação específica, né? Mas será que também deu certo? A gente tem, então, ideias sobre isso e a própria, né, história nos mostra, né? Então, esse regime, né, implantado em mais uma nação, né, ele tem aí toda uma relação com o mercado, né, com o modelo econômico e também, né, vai o quê? Né, se consolidar com características aí, né, para uma sociedade que nem sempre vivencia tudo aquilo que é a proposta inicial do regime, né? Então, nós, em 1950, a gente vai ter o quê? Economistas que vão olhar para essa realidade e levantar a questão que da transformação socialista, né, de uma economia de uma força produtiva que está sendo desenvolvida ali, né, na China. E é uma transição, e aí o Mao Tse-tung ele entra, né, como alguém que endossa tudo isso, né? As características, então, né, que a gente encontra nesse regime, né, vai levar o quê? A questões traumáticas, se a gente for, né, analisar. Então, nós temos uma revolução cultural, né, um movimento aí de caráter ideológico e um culto ao Mao Tse-tung, né, que é um dos primeiros aí que inicia esse comunismo. Então, são períodos traumáticos para a história do país, né? E nós vamos ver que esse comunismo, ele, né, não traz todos os benefícios como a gente olha, né, para a atual história. Aqui eu volto na participação aqui se eu não me engano, da Silvia, deixa eu olhar o nosso chat, que ela fala o quê? Que, né, o caminho, né, não é isso, não é nivelar a população para o mínimo, mas é o quê? Né? Outras estratégias. Então, dividir riquezas nunca vai ser aí a melhor alternativa, porque sempre vai deixar o quê? Um mais acomodado do que o outro, e vai tirar, então, né, a motivação de quem quer crescer. Né? E a China tem esse modelo aí, né, que a gente vai encontrar. Mas a China, ela é comunista ou ela é capitalista? Porque a gente vê um desenvolvimento grande e aí a produção que chega até nós de muita coisa vem de lá, né? E qual é, então, né, o modelo ali que a gente pode dizer, né, olhando para essa história, né? A gente vai ver o quê? Que há 70 anos, então, né, esse Partido Comunista assumiu lá o controle. Né? E o que mudou de lá para cá? Né? Então, né, o líder aí, o Mao Tse-tung, ele anuncia o nascimento dessa nova nação, essa República Popular da China. E nesse período, então, a gente vai ver o quê? Grandes mudanças, né? As políticas marxistas sendo implantadas, né? Mas diferente do comunismo soviético. Aqui está centrado, então, na classe trabalhadora industrial. E essa revolução, né? Ela vai aí se debater aos camponês, no caso aqui, né, da ideia lá socialista russa. Né? Aqui o modelo e objetivo desse líder chinês é o quê? É industrializar o país e transformar a tradicional economia agrária. Né? Acho que disso que advém aí os produtos que nós recebemos, porque houve essa transformação. Né? Aí a gente tem grupos de trabalhadores, né, e fazendas coletivas.
né? E aqui a agricultura particular, ela é, né, proibida, a propriedade privada também é proibida, e a gente vai ter uma coletivização e centralização da economia para transformar essa sociedade. Em tese é isso, né? Mas será que é a grande mudança que era necessária acontecer, né? Aqui, né, não tinha passado a tela, mas esse investimento no desenvolvimento até que aconteceu, né? Por quê? Porque nós temos aí uma indústria que nos oferece, né, grande parte dos produtos que a gente encontra vem da China. Mas, será que isso trouxe transformação lá para a realidade do povo realmente, né? Então, aqui a tentativa de agilizar essa edificação socialista no final dos anos, né, de 1950, ele dá esse grande salto para frente, né, o Mao Tse Tung. O grande salto para frente, o quê? Na verdade, foi um fracasso e escassez dos alimentos, né, e fez com que a população passasse por grandes dificuldades, aí levando à fome e à morte de milhões de camponeses. Então, por um lado, né, a ideia aqui, né, se desenvolveu, né, com preço também aí, né, de muitas vidas ou, né, de uma transformação drástica para essa sociedade. Em 1950, China se divide, o movimento comunista internacional, ao findar aí as relações com a União Soviética, né? O Mao Tse Tung, com o apoio da juventude chinesa, faz uma revolução ideológica, cultural e econômica, que são os principais fatos. Então, o objetivo era o quê? Eliminar as arcaicas relações sociais, instaurando novas, né? Perceba, então, como uma revolução dessas proporções alteraria todas as estruturas da China. O objetivo era o quê? De eliminar, né, as arcaicas relações sociais, instaurando os novos. E esse período aqui do Mao Tse Tung, ele afasta os camponeses do Partido Comunista, acusando-os de pertencer à burguesia. Foram expurgados líderes conservadores e milhões de chineses foram perseguidos e mortos. E aqui a gente está vendo a realidade, né, desse sistema. Para adotar o comunismo, a China precisou o quê? Adaptar essas teorias ao povo, né, à realidade do povo, criando o seu modelo próprio. Então, a influência veio o quê? De Confúcio, né, que é esse pensador aí da filosofia, que diz que precisa descobrir o novo por meio do antigo, né, e de outros pensadores chineses também influenciaram aí essa realidade. Mas, em tese, o que a gente tem? A gente tem um modelo que não dá certo, né, e a gente tem toda, né, essa contradição que o sistema apresenta, né? Então, China, né, é uma grande potência, mas você vê, né, que a história apresenta aí, né, condições, né, que oprimem a vida do povo. Aqui a nossa participação, eu vejo a China comunista quanto à sociedade de relações de emprego, mas liberal quanto à economia. Quando eu perguntei, né, a China é comunista ou é capitalista, né? A Silvia está respondendo aqui. Então, ela vê comunista quanto à sociedade de relações de emprego, mas liberal quanto à economia, que é o que faz com que ela negocie com o país do mundo todo, fato que seus produtos estão dentro das nossas casas, querendo ou não. Realmente, né? Agora, no período da pandemia, o que a gente teve? A gente teve, né, toda um oferecimento de produtos, né, aí em grande escala, que vinha da China, era só a China que tinha isso, né? E aí a gente vê, né, essas duas realidades aí que você está falando, né, Silvia? Então, pessoal, direcionando aí para o final da nossa aula, né, nós temos o último tema, que é a Revolução Cubana, né? A gente sabe que Cuba é essa nação, né, que tem aí, né, toda uma tradição, né, do comunismo. Aqui, líderes revolucionários, o Che Guevara e o Fidel Castro, né, como esses grandes nomes. Aqui seria uma ideia, né, sobre o regime, né, esse momento do ditador, né, que vai causar o quê? O embargo, né, as relações com o restante do mundo. Os Estados Unidos, que é a grande potência, vai fazer esse embargo aí a esse contexto, né, desenvolvido aí, implementado dentro de Cuba.
Aqui, né, o grupo de guerrilheiros sob liderança aí do Che Guevara, Fidel Castro e Raul Castro tornam o poder, né, eles tomam esse poder e aí se instaura o comunismo em Cuba. Fuzilam muitos dos simpatizantes, né, de Fulgêncio, que era aí, né, o ditador anterior, né, julgam outros por abuso dos direitos humanos e crime de guerra e condenam outros tantos à prisão perpétua. Essa é a realidade que, né, se iniciou em Cuba com aí o comunismo. A Revolução Cubana, né, ela foi o acontecimento mais importante aí da segunda metade do século XX na América Latina, né? Então, Cuba é esse modelo aí. Os guerrilheiros derrubam o poder vigente, né, apresentam formas políticas e amplas, né, e ambiciosas. Empregos, metas de produção e salários passariam a ser controlados pelo governo. Reforma agrária e nacionalização das terras, retirando-os das posses dos americanos e das empresas privadas. O novo líder, né, o Fidel Castro, declarou em maio de 1961 que o regime da ilha era socialista, consolidando aí, né, a aproximação aí com a União Soviética. Mas será que realmente Cuba é tudo o que se objetivou? Né? A gente vai encontrar o embargo aí, né, sendo desenvolvido por muito tempo, né? E nós vemos Cuba aí como um isolamento do restante do mundo. Não se fala na mídia praticamente, né? E aí existe esse isolamento. Então, dentro dos regimes que a gente viu aqui, né, das ideias que foram implementadas a partir do socialismo, a gente vê que houve, né, grandes questões, né, que foram contra a vida, né? E, as abordagens que foram desenvolvidas e deram aí, né, a base para guerras também, mas, sobretudo, guerras internas e por controle, né? E aí, Rússia, né, nós temos China e nós temos Cuba, que nos apresentam um modelo aí, né, que são contradições, né, internas, que vão mostrar que essa alternativa para, né, destituir o capitalismo também não deu certo, né? A gente vai ter tanto, né, a miséria, né, enfrentamento aí, né, que leva à perda de muitas vidas, né, mesmo, né, com propostas que seriam, né, em tese, bonitas, mas que não foram, na verdade, né, as próprias nações que implantaram, né, demonstram esses erros, né, talvez maiores do que propriamente, né, a expropriação lá que o capitalismo faz, né, que foi a crítica do Marx, tá certo? Então, o Marx, ele não desenvolveu tudo isso aqui, tá? O Marx, ele teorizou, né, a própria abordagem, né, do que a gente conhece como marxismo, mas o socialismo e o comunismo foi implantado aí, né, pelos simpatizantes, e a gente vê que não é a proposta viável ao capitalismo, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa abordagem, a gente não tem mais tempo, né? Eu agradeço aí pela atenção, agradeço pela participação de vocês, né? Lembrando, aqui é a nossa abordagem dentro da nossa quarta unidade, nós temos mais 2 sessões para finalizar o nosso conteúdo, e depois, né, do dia 13, eu acredito que será a avaliação de vocês, tá certo? Então, obrigado pela participação, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.